Hello, people! Boa tarde! Family Show chegando agora na sua casa, no seu trabalho, onde mais você estiver. E quem vos fala aqui é a Julie Kempers. Você pode me seguir nas mídias sociais para acompanhar o nosso conteúdo, que está incrível. E nesta tarde tem duas pessoas maravilhosas que Deus preparou para estar aqui. Uma delas é a cantora Isabela Rios. Uau, acertei! E também a nossa convidada, a escritora, mentora, mãe, porque a gente já passou o Dia das Mães, mas maio é o mês das mães ainda. Então, tem uma mãe maravilhosa aqui hoje, que vai ser a nossa entrevistada, que é a Célia Flores, mãe de 3. Inclusive, uma das filhas é muito especial, porque é uma bailarina, e ela vai transbordar tudo aquilo que Deus depositou na vida dela aqui nesta tarde. Então, olha só, não sai daí, pega a sua xícara de café e fica com a gente, que daqui a pouco eu volto. Só para vocês saberem, hoje nós falaremos sobre o tema de indecisão. Tem um texto lá em Mateus, como eu amo o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, que fala que o nosso falar, ele deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Por que será? É tão difícil ser uma pessoa decidida. É fácil fazer escolhas. E você já teve que fazer alguma escolha na sua vida que te deixou de cabeça em pé? Por que será que muitas vezes a gente fica tão indeciso na vida? Esse e outros assuntos nós vamos discorrer aqui nesta tarde com essas convidadas maravilhosas. Então, pega a sua xícara de café e vem. Daqui a pouco eu volto. Então, gente, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês agora as minhas convidadas. Célia Flores, boa tarde, minha querida, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Estou encantada de poder estar aqui nessa tarde, como você mesmo disse, né? Deus preparou esse momento. E quando Ele prepara, dá tudo certo, não é verdade? Totalmente. Então, tá bom. Seja muito bem-vinda aqui, viu? Tá bom, muito obrigada. Minha querida, boa tarde, Isabela Rios. Que nome lindo! Muito boa tarde, que prazer estar aqui com vocês. Estou encantada, como diz a Célia. Muito obrigada mesmo pelo convite. Nós que agradecemos. Eu estava lendo, você é da Graça Music. Sim. Começou a cantar com 3 aninhos de idade. Exatamente. Aos 16, você já se lançou no mercado aí profissional. Sim, sim. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus, Deus é bom, né? Ele é bom. A gente é ruim e tem alguém que não presta. Sim, é verdade. Então, você vai cantar e encantar pra gente logo mais aqui. E a gente vai conversar sobre as facilidades de decidir o repertório de um cantor. Sim, Né? A música do músico não tem decisão nenhuma, né, Isabela? Não pode ter, né? Não deveria ter. Assim como as outras profissões. Às vezes não é fácil, né? Exatamente. Mas eu queria falar com a Célia. Célia, te parabenizar por esse projeto que você está trazendo aqui para a gente hoje, que fui eu que fiz. Gente, a mãe de todas as flores. Olha que maravilhoso. A gente, no mês das mães, recebendo uma mãe maravilhosa, que fez um livro incrível e está escrito aqui, A Mãe de Todas as Flores. Fala para mim, conta para a gente que mistério é esse aqui, A Mãe de Todas as Flores. Então, esse livro realmente foi um projeto, né, um projeto de Deus. Eu, em dado momento da minha vida, depois que a minha filha conseguiu, né, escalar a montanha dela, né, que é a da bailarina, ela foi morar fora. E aí, quem é a Célia? O que fazer? Eu tive um pouco também da síndrome do ninho vazio, né? Sim. De você viver assim atarefada, fazendo muitas coisas, de repente você para, e agora? E aí Deus colocou no meu coração para eu colocar a minha história, né? E ali eu comecei a desenhar tudo isso. E por que a mãe de todas as flores? Porque eu acho que não existe uma beleza, uma elegância maior no mundo do que a natureza, principalmente as flores, né? Eu concordo.
E durante a minha caminhada, eu me apeguei muito com uma passagem da Bíblia que dizia assim: olhai os lírios do campo, nem rei Salomão se vestiu tão bem quanto ele. E eu não tinha nem ideia do que seria tudo isso. E a minha filha colocou os melhores figurinos de balé e sem eu ter condição de comprar um. Então, para mim, assim, é só um spoilerzinho. Ele cuida. Né? Ele cuidou de todos os detalhes. E eu tinha que agradecer e colocar isso escrito, né? Então, é uma mãe de todas as flores. O que eu pude fazer para minha filha durante a minha trajetória, eu fui ajudando outras pessoas no caminho. Então, seria assim, aquela mãezona. Não fui só a mãe de um, mãe de dois, sabe? Então, eu passei tudo na escrita. Na escrita, que lindo. Fui eu que fiz. Então, mas quando você decidiu por esse título, foi eu que fiz, como é que foi decidir por isso? Hoje nós estamos falando sobre indecisão, que combina com escolhas, né? E o que você pensou na hora de decidir por esse título? Fui eu que fiz. Então, e se refere exatamente aqui. Ele fui eu que fiz pontinho em pontinho. Fui eu que fiz as escolhas. Você estava falando sobre as escolhas. Na nossa vida, na nossa trajetória, seja lá, até um almoço. O que vamos almoçar hoje? Temos que escolher alguma coisa, sim, né? Sim. Escolher o café da manhã, escolher o uniforme, escolher o sapato para o filho. A nossa vida ela é toda feita de escolhas. Então, ali eu coloco, fui eu que fiz, pontinho em pontinho, as escolhas. Então, todas as vezes que eu tinha que fazer uma escolha, eu orava, pedia a Deus: Senhor, para a direita ou para a esquerda, ou segue em frente. E Ele me dava totalmente a posição, né? O caminho. Então, fui eu que fiz as escolhas. Eu escolhi ajudar a minha filha no sonho dela. Eu larguei tudo para trás e segui. E hoje estou aqui para contar a história, né? Então, tem muita coisa por trás dessa frase. Tem muito. Então, a gente vai conversar daqui a pouco um pouquinho sobre isso mais, né, Isabela? Isso. E na sua carreira de cantora, você é uma cantora cristã somente? Sim, sim. O seu estilo, eu vi que ele é bem pautado no R&B, não é isso? Você tem 2 grandes ícones que você admira, e eu também. Já vou compartilhar aqui que eu gosto muito dos seus 2 ícones. Vou dizer quais são. Uma é a Whitney Sim, Houston. Gosto muito. E o Michael. Né? Michael Jackson. Acho que não vai nascer mais ninguém como ele, né? Eu acho ele incrível, sabe? Eu lembro que até quando eu era pequena, eu vi os shows dele, eu ficava, meu Deus, que coisa incrível. Pra mim é o ícone, sabe? Demais, tanto de performance, de voz, de artista composição. completo. É um né? artista completo. Agora, ele teve que fazer ele fez algumas escolhas na vida dele. Você acha que todas as vezes ele teve liberdade de escolha? Ou que nós temos essa liberdade de escolha? Ou algumas vezes na nossa vida, de uma forma involuntária, a gente é escolhido e acaba culminando com algumas consequências? O que você falaria sobre isso, Isabela? Eu acredito que nós sempre somos escolhidos, né? Em muitas coisas. Embora tenhamos a liberdade de escolha. Eu escolhi viver uma vida que... Eu escolhi viver o meu sonho. Sim. Deus ele colocou um sonho no meu coração. E eu escolhi viver aquilo. Eu poderia muito bem abandonar e jogar tudo para trás. Isso me frustraria? Poderia ser, mas foi uma escolha. Então, quando eu decido viver um sonho, eu já começo abandonando muitas coisas. Por exemplo, ter a sua própria liberdade de viver o que você viveria se você não escolhesse isso. Então, tudo na nossa vida a gente escolhe muitas coisas. E como o início da pergunta, eu acredito sim que Michael ele abriu mão de muitas coisas, né? Da sua vida particular, principalmente, da sua vida pessoal. Ele abriu mão de muitas coisas para ser o que ele foi. E tem um preço a ser pago, né? Sempre tem. Você começou com 3 aninhos. Quando você era pequenininha, você já sabia que você ia escolher a carreira musical? Ou você, na verdade, percebe, entende que a postura, a posição dos pais, a influência dos pais interferiu na sua escolha? Eu fui muito influenciada pela minha família. Eu sou de uma família de músicos, né? Minha mãe cantora, meu pai é músico, meus irmãos também, eu sou a mais nova de todos, e todos são músicos.
Embora quando eu olhava para eles, porque o Ministério de Louvor da igreja, eu comecei numa igreja pequenininha na minha cidade, São José dos Campos, e eu comecei enfim, ver eles exercendo a função deles na igreja. E eu olhava aquilo, eu ficava tão encantada, achava tão bonito, a minha mãe cantando. Um beijo para ela, aliás, beijo, mãe, te amo. Dona Beatriz, que é o mês das mães, né? Não pode esquecer. Sim. Meu pai também, um beijo, pai, amo o Senhor. E assim, eu via eles exercendo a função deles, eu ficava encantada. Quando um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, deixa eu cantar com a senhora. E eu, 3 anos de idade, eu nem lembro, para falar a verdade, dessa situação, porque eu era muito pequena. E aí ela falou, vamos cantar e tal. Eu cantei um dia com ela e depois comecei a escolher minhas músicas sozinha para eu cantar. Foi até as músicas da Mara Maravilha. Eu amava. E aí eu passei a cantar. Tem uma músicas dela que é bem peculiar, né? Que fala maravilha, né? Sim, também. Mas é o Deus de maravilhas. É um Deus de maravilhas. Nossa, é linda, linda. Eu cantei muito essa música também. Cantei por muito tempo. Mas a primeira música que eu cantei na minha vida sozinha era uma música dela que é Meu herói é Jesus, não é astro de cinema nem TV. Foi a primeira música dela que eu cantei na vida sozinha. Poxa, legal você citar a Mara. A gente tem um carinho muito especial por ela. E eu fui num evento o mês passado e ela estava nesse evento e ela cantou essa música, Deus de Maravilhas. E é muito interessante porque todo mundo sabe essa música. Todo mundo sabe. A galera, a plateia toda vibrou. E eu fiquei tão feliz. Falei, poxa, que bacana. Um beijo para você, Mara. Ela tem o pod da Mara também, que está sendo divulgado aí. Que legal. E tem muita gente bacana sendo entrevistada no pod da Mara. Demais. Daqui de Alphaville também. Incrível. Então, mas agora vamos lá, minha querida Célia Flores. Você entende que, à luz da palavra de Deus, né, que já diz que a gente tem que ser pessoas decididas, o que, na sua visão, o que está por trás da indecisão? A falta de fé, a falta de Deus. Porque quando você confia, você acredita que Deus realmente, verdadeiramente ele existe, você não tem dúvidas. Por quê? Ele diz, levanta e anda. Vá, que a sua fé te curou. Eu preciso de mais o quê? Agora, quando a decisão, ela envolve não só escolhas em relação à sua carreira, mas em relação ao ministério, ou em relação a escolhas em relação a si própria, mas ela envolve outras pessoas. Vamos colocar uma situação que acontece com frequência hoje na nossa sociedade, porque nós aqui falamos sobre família, nosso programa chama Family Show, e no tempo contemporâneo nós temos uma diversidade de estilos de família, né? A família é composta do pai, mãe e a sua prole. Mas hoje ela é composta, nós temos família que é composta só de mãe e filho, ou de pai e filho, ou de filho com tio, ou de filho com vó, ou de neto com vó. Então, assim, a gente tem uma pluralidade de estilos de família. Mas nem sempre foi assim, né? Para que existisse a prole, precisou existir a mamãe e o papai. E diante, muitas vezes, de algumas situações, os filhos eles têm que escolher se ele prefere estar ao lado da mamãe ou prefere estar ao lado do papai. Nesse caso, na sua visão, que peso isso tem para essa escolha, para essa situação, para a pessoa que precisa escolher isso? É um pouco difícil, né? Porque tem acontecido muita coisa ruim, né? E se deixar também só pelas escolhas dos adultos, né? Entre pai e mãe, você vê que quantos casos acontecem, né? Do pai querer a paternidade e pega a paternidade, faz o que faz, acontece o que acontece. Então, eu acho que aí precisa realmente ter um equilíbrio, precisa realmente estar fincado em uma palavra, numa igreja, com pessoas, ou um bom psicólogo, alguém que pudesse ajudar nessa formação, se a família, o pessoal da família não tiver essa condição de escolha. Porque um jovem, qual idade que começa a escolher? Com como que 10, 12 anos?
você é capaz de escolher o que está por trás daquilo tudo. Porque, normalmente, um joga muito pesado com coisas materiais. E, quando joga com coisa material, Fica fatalmente alguém vai sair perdendo, né? Então, toda escolha, como a amiga falou, você vai perder alguma coisa. Dificilmente, em qualquer decisão que você toma, você ganha tudo. Você sempre sai perdendo. Uma escala de uma montanha, se você escolher subir, você vai, mas você vai perder as pessoas que ficaram para trás. E você está disposto a pagar o preço? Então, escolher na família, vai ficar com quem? Com o pai e com a mãe. Se eles dois não forem capazes de chegarem a uma combinação perfeita, o ideal é você, o ideal é ela. Vai ficar difícil. É difícil. Quase que impossível. Só mesmo muita oração. Olha, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque está começando a ficar quente aqui. Mas a gente vai para um break. Na volta, a gente vai ouvir a Isabela Rios encantar aqui para a gente, para que a gente possa ter as nossas escolhas pautadas à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor e Ele deleita-se no seu caminho. Então, que nesta tarde Ele possa iluminar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, para que a nossa fala seja de fato sim, sim, não, não. Porque atrás de uma indecisão existe um problema. Atrás de uma indecisão existe um problema. Então, que a gente consiga superá-lo para que as nossas escolhas elas sejam assertivas. Eu vou para o break e eu já volto. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso.
Gente, então vamos ouvir agora uma canção maravilhosa com a cantora Isabela Rios, que vai cantar e encantar. E você que está chegando agora, nós estamos falando sobre escolhas, sobre a questão da indecisão, o que está por trás da indecisão. E você pode colocar a sua opinião aqui nos comentários, porque por trás de toda indecisão existe um problema. Qual é e qual seria esse problema? O que você pensa sobre isso? Coloca aqui nos comentários e vamos ouvir a Isabela Rios. Quando eu me vi tão frágil e sem rumo, o Deus que eu amava não se fazia mais presente em mim. Que tristeza, que dor, era tudo desespero. Eu já não podia mais louvar, eu estava preso. Então eu fui correndo em direção às Escrituras e chorei. E na sinceridade do meu coração busquei ajuda, implorei. Atende o meu clamor, reconheço os meus erros. Deus se agradou de mim e a bênção veio. Eu estou de volta ao teu altar. Eu me sinto livre pra louvar. Deus, por mais difícil que pudesse ser, eu sempre soube que em ti poderia crer. Teu amor curou meu coração, tirou minha alma da prisão. Obrigado, Pai, por me salvares. Na tua presença é o meu lugar. Então eu fui correndo em direção às Escrituras e chorei. E na sinceridade do meu coração busquei ajuda, implorei. Atende ao meu clamor, reconheço os meus erros. Deus se agradou de mim e a bênção veio. Eu estou de volta ao teu altar. Eu me sinto livre pra louvar. Deus, por mais difícil que pudesse ser, eu sempre soube que em ti poderia crer.
Parabéns. Obrigada. Que estilo gostoso de ouvir. Gostoso, né? É muito bom a gente ouvir a bênção. calmaria, a paz. Que bom, né? que bom. E que letra maravilhosa. Parabéns, Amém. Isabela. Obrigada. Que Deus possa abençoar o seu ministério. Amém. Amém. Célia, eu estava folheando aqui e a Carolina Bastos é a sua filha bailarina. É, bailarina, Carolina. Interessante que a gente está falando sobre escolhas e ela é uma das suas flores, né? Sim. É uma das suas flores. Eu vou perguntar, porque nós estamos no mês das mães. Eu sei que a sua história é uma história muito peculiar, rica, e você é uma mãe muito especial. Mas você não tem só a Carolina. Não tenho só a Carolina. Agora, você tem um carinho diferenciado por ela ou o seu carinho é específico por cada um? Explica isso pra gente. Porque nós, filhos, eu vou dizer por mim agora, a gente tende a achar que os pais eles têm uma certa preferência mais por um do que por outro. Eu, por exemplo, que sou a filha do meio, eu falei, a minha mãe gosta mais da minha irmã, mas o do meio é sempre o esquecido. Fala, eles cobram você, existe isso ou não? Como que é? Olha, Conta pra mim como que você deu eu, conta assim, disso daí. Eu vou ser sincera. Nós somos 5 filhos, né? Então, na época, também tinha essa história. Gosta mais de A, de B, isso e aquilo. Jacó gostava Já mais de vai. José. E era nítido e ele não fazia questão de esconder. O meu sonho sempre foi ter 3 filhos. Então, desde o início, antes de ser mãe, antes mesmo. Então, o meu amor pelos 3 são iguais. A diferença com a Carolina foi porque, quando ela foi vista como talento, eu tive que abrir mão de tudo e seguir a caminhada, a jornada com ela. Sozinha, ela não iria conseguir. Então, Deus me colocou nessa posição para eu poder seguir. Agora, a Camila eu perdi a minha primeira neném, né? Então, assim, na verdade, são 4 filhos. Eu falo isso no livro, né? Sim. E que eu não sabia o que responder quando me perguntavam e tal. Mas a Camila, primeiro foi o menino Rafael, a que eu perdi. Depois veio o Rafael, depois Camila, depois Carolina. E o meu sonho era ter uma filha menina. Sim. E eu perdi a minha primeira, né? Mas eu também queria ter um menino. E quando a Camila nasceu, nossa mãe, a Camila já tinha tudo antes de nascer. Pulseirinha, era calcinha bordada. Era isso, tão era esperada. aquilo. Camila muito esperada. Quando foi a vez do primeiro do Rafael, eu já sabia que seria um menino. Então, o amor você vai construindo, né? E cada Sim. um é diferente na maneira de amar. E assim, mas eu não vejo distinção nem da Carol, nem da Camila, nem do Rafael. Oro para os 3 da mesma forma. Eu sempre estou colocando eles 3 nas mãos de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade na vida dos meus filhos. Então, assim, Deus é testemunha disso, que eu não peço nada mais para um do que para outro. É tudo da mesma forma. E a maneira deles me amarem e de demonstrarem, eu pude ver através do livro, porque eu pedi para cada um fazer um depoimento, como era a mãe na visão deles, né? Como eu era a mãe na visão deles. E eu tive muita surpresa. Só estou falando essa parte, quem está no livro, quem depois vocês vão entender. Façam essa pergunta para o filho de vocês, peçam para escrever uma cartinha. Como é a mãe para você na tua visão? Você pode mudar, você pode se surpreender também. E você pode, a partir daquele momento, fazer diferença e fazer diferente. Essa é uma atitude muito rica, né, de você ter o feedback do seu próprio filho. Porque nós, na condição de mães, a gente muitas vezes pode superestimar o nosso conhecimento em relação a eles. Sim. E essa superestima, ela pode ser um grande equívoco. Verdade. Né? Então, você pode se deparar com o seu filho falando assim, a minha mãe não sabe da missa a metade. Uma metade. Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa o feedback. Né, e a comunicação. E a comunicação. Comunicação dentro do lar. Eu acho que é fundamental. É fundamental e é aí que nós estamos vendo hoje que são criados os grandes problemas. Por quê?
Porque a falta de comunicação dessa família gera falta de união. Então, cada um isolado no seu lugar, no seu quadrado, No no seu mundo, né, com os seus próprios interesses, e a família deixa de ser unida. Você falou uma coisa muito interessante, eu quero falar um pouco mais sobre isso, Célia, porque você falou que cada um escreveu um depoimento e que para você, como mãe, não tinha diferença, mas que quando a Carol ela foi identificada como um talento, você precisou abrir mão de você. Sim. Mas não foi só você que abriu mão de você, porque se torna um projeto familiar. Familiar. E aí, quando ele é entendido como um projeto familiar, e os pais têm um grande desafio de conseguir trazer todos os filhos para esse clima, para esse momento, para essa dimensão da situação que é uma questão familiar, tudo acaba convergindo para isso. Não é assim que funciona? Tudo vai mudando um pouco, né? E eu, de certa forma, tive a sorte, fui agraciada, né? Porque a Carol é a caçula. Então, assim, a diferença da Camila para a Carol são 10 anos. Nossa. Então, Carol, eu tenho certeza que a Camila, sempre quando olhava para a Carol, ela tinha um olhar também de mãe, cuidado. de mãe da Carol, sabe? De ter essa responsabilidade. Ela ajudou praticamente a criar a Carol, né? Sim. Imagina, 10 anos chegou um bebê na casa. Então, elas hoje continuam com uma afinidade muito grande mesmo através Pela da diferença distância. de idade. Mas eu sempre coloquei, e eles participaram muito. Eles abriram mão também de muita coisa. Ajudaram, o Rafael também. O Rafael já era um rapaz, né, bem mais velho, e estava sempre ajudando. Na época, eu precisei muito usar a rede social para divulgar o trabalho dela, para poder pedir ajuda, né? E a Camila me ajudou muito na parte de mídia. Então, assim, eu não consegui ver. E quando eu pedi para eles escreverem, eu não falei que eu estava fazendo o livro, foi surpresa para eles, né? Eu só disse que era um trabalho que eu tinha que fazer e que eu precisava dessa resposta para eu poder acrescentar no meu trabalho. E o mais interessante, eu pedi primeiro a Camila e Carolina, um mês elas foram me entregar a mensagem. O Rafael me entregou no mesmo dia. Por isso que eu digo, a gente tem muita surpresa. Eu apostava, eu fiz a aposta, né, para mim mesmo. Não, a Camila vai responder. A Camila está sempre na internet, é mais safa, né? A Carolina está dançando, tem que não sei qual o momento que vai estar, eu estou distante. Deve se demorar 1, 2 dias, 3, 4, mas vai. Rafael vai ser daqui a um mês. Rafael foi em menos de 1 hora. Mandou 2 depoimentos, que era para eu escolher, porque era só posição de detalhes, e perfil, não mudei nada da fala dele. Uau. E depois que ele ficou sabendo, ele falou, mãe, eu tinha uma desconfiança, porque ninguém sabia como seria, né? Eu fui todo pautada em Deus, Senhor, o que eu faço aqui? O que eu faço agora? Para você ter uma ideia, tem um depoimento aí do diretor da escola, onde escolheu a Carolina, Eu vi. na Suíça. Está escrito em inglês e em português, é Ian Brooks o nome dele. E a Carol, ao invés de pegar e pedir logo a ele, não, e demorou, e estava quase fechando tudo do livro para ir para a gráfica. Aí eu virei para ela e falei assim, poxa, Carol, eu não sei falar inglês. Se eu soubesse, eu ligava para ele e resolvia o problema. Você está aí, me ajuda. Eu quero honrar a vida desse homem. Eu quero saber o que ele sentiu naquele momento. Ele fala. Ele viu o olhar dela, né? O olhar de sinceridade dela. E de vontade, vontade de vencer. Cara, eu chorei. E ela chorou. Aí ela me ligou e falou assim, tá, mãe, eu já mandei hoje. Agora eu digo para ele que serve para quantos dias para ele responder. Falei, filho, eu sinto muito. Se ele não me der isso até amanhã, eu estou te pedindo isso quase 2 meses. Ele não vai entrar no livro e eu vou ficar frustrada e eu não vou honrar a vida dele. Quando ela desliga, mãe, eu vou mandar uma mensagem para ele responder. Quando ela desliga o telefone, já estava a mensagem. Ele fez igual o Rafael fez. Olha só. Ele fez igual, ela se assustou. E ela chorou. Ela ligou para mim, mãe, chorando. O que foi, Carol? O que aconteceu? O Ian respondeu. Olha, mãe, olha o que ele falou. Ela se surpreendeu com o que ele viu, como ele viu. Porque ela ganhou 16 bolsas de estudos na Suíça. Ela podia ter escolhido o país que ela quisesse morar. Que bênção. Mas ele, todas as vezes que passava por ela, eu vou levar você para a minha escola.
Quanto falava de inglês. você tem nisso daí? Você Eu consegue... fico arrepiada, né? Só de pensar. Porque assim, que gratidão a Deus. Ah, e detalhe, eu fui na Alemanha, eu entreguei o livro na mão dele, passei uma tarde tomando café, ele com a família dele. Uau. Eu fiz o autógrafo para ele, tem registrado isso. Hoje ela está em que Eu companhia? entreguei. Ela está na companhia estadual da Baviera. Tem um nome aí, State, eu ainda não aprendi. Sim, alemão. um nome diferente. Ela é uma das solistas, está agora querendo chegar e vai chegar a primeira bailarina, se Deus Se Deus quiser. Você sabe que nós inauguramos aqui em Barueri o maior e melhor espaço de artes da região. Eu quero conhecer, porque Praça eu já das Artes. passei em frente, mas estou encantada. E eu quero mandar um abraço para o meu amigo, secretário Jean Porto, e subsecretário, meu pastor, meu amigo, pastor Dorval. Porque cada espetáculo maravilhoso que eles estão trazendo nessa Praça das Artes, eles já trouxeram muitos balés famosos. O Jean, ele tem muito bom gosto para isso e vai ser muito bacana ele ficar sabendo que era daqui de Barueri. Não, a Carolina é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Mas mas o balé você se agora é completa, Mas você né? agora é munícipe daqui? Como é que eu funciona? estou vindo muito para cá. Pra cá. Inclusive, eu quero, eu desejo, é meu sonho, eu já vim para cá pensando nisso, de indicar uma companhia do Rio de Janeiro para dançar ali. Uau! Eu já estou Então com isso vamos nesse fazer essa projeto, ponte. eu preciso só dessa ponte, que vai Vamos fazer ser... essa ponte. Inclusive, Carolina já fez parte desse balé lá atrás. Mas a gente gostaria de que ela tivesse também. Então, a né? Carol está chegando no Brasil agora em agosto para as férias. Ela não sei o tempo que ela fica. Vai vir ela e o marido dela, que também é bailarino. Então vamos programar, quando ela vier, já fica o convite, vamos programar uma vinda dela aqui. Sim. A gente entrevista ela e a gente leva ela para conhecer o Espaço das Artes. A gente Então, já de faz repente, essa ela pode ponte. até fazer um workshop lá com o marido dela, mas tem que agendar. Realmente precisa, porque o tempo dela, né? Sim, aí a E para gente... eles já virem preparados, fazer uma apresentaçãozinha, porque acho que tem uma escola lá, uma companhiazinha, Tem né? lá, Da aqui própria dança. nós queremos até agradecer, eu vou parabenizar o prefeito Rubens Furlan, o subprefeito Beto Piteri. Por quê? Gente, eu não Porque tava nem programada. Barueri, ele realmente é um polo de oportunidades maravilhosas. Então, assim, nós temos nessa Praça das Artes tantos cursos de dança, música, orquestra, violão. Olha, as pessoas... E, assim, com os maiores e os melhores profissionais. Profissionais mundialmente renomados, fazem parte do corpo diretivo, fazem parte do corpo docente. Então, assim, é uma cidade que investe muito na cultura, na arte Respira, né? e respira a arte. Então, assim, eu acho que nós, munícipes aqui de Barueri, estamos muito bem servidos. E eu agradeço a Deus pela vida de tudo isso que a gente tem e dessas pessoas maravilhosas que a gente tem aqui na cidade. Bom, eu preciso chamar um break, mas daqui a pouco a gente vai voltar. E quando a gente voltar, nós vamos falar um pouco com a Isabela sobre o repertório dela, sobre a história dela também. E ela vai brindar a gente com mais uma canção maravilhosa. Não sai daí, gente. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carne e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha,
tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Family Show, atualidades, reflexões e música. E falando em música, nós estamos aqui com uma convidada super especial do casting da Graça Music, Isabela Rios. E nós estamos falando hoje sobre a questão da indecisão. O texto base que nós usamos é Mateus, capítulo 5, versículo 37, que fala que o cristão, ele deve ser... O falar dele deve ser sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Isabela, vamos falar um pouco sobre isso, Isabela? Sim. Você, assim, o que eu estava meditando nessa palavra aqui agora, me ocorreu assim, que muitas vezes existem tantas vozes que tentam maquiar uma voz que é a voz verdadeira. E na sua visão, de onde pode vir essas vozes que muitas vezes deixa as pessoas confusas para que elas tomem as suas definitivas escolhas e escolhas acertadas? Eu acredito que muitas pessoas, às vezes, param de ouvir a voz de Deus, né? Isso, na espiritualidade, no mundo espiritual, isso vem muito... Por exemplo, lá em Gênesis, quando Josué fala para o povo que eles precisam escolher um Deus para eles adorar. Ou seja, vocês precisam tomar uma decisão. E essa decisão que vocês vão tomar, isso é o espiritual, mas isso também é o físico. E às vezes a gente, quando no sentido figurado, digamos assim, quando tentamos maquiar essa voz, é quando a gente para de dar ouvido à voz de Deus. E aí a gente tenta maquiar aquilo que a gente acha que é o certo, que é o correto, e não aquilo que é o que Deus está falando. Como a gente estava falando no intervalo, sobre você ter a fé no que o Eterno está falando, né? Você ter a fé naquilo que ele diz e você confiar naquilo que ele diz. Ou seja, se eu não confio naquilo que ele está falando, eu vou tentar criar uma voz, maquiar a minha voz para não dar mais ouvido àquilo que a voz do Eterno está falando comigo. Interessante isso que você falou. Na semana passada nós fizemos um tema aqui falando sobre 7 pecados capitais. Sim. E falando, né, dos pecados que Deus ele odeia e um deles que ele detesta. E entre os pecados, pés que se apressam para fazer o mal, pessoas que com olhar altivo. E o que Deus odeia são pessoas que disseminam discórdia entre os irmãos. Ou seja, as palavras, elas têm um sabor e pode ser um sabor muito amargo. E como as nossas palavras, elas têm poder, quando você usa esse poder que você tem de uma forma equivocada para prejudicar ou depreciar pessoas, Deus é o primeiro que se opõe contra você. Sim. Então, por que eu estou falando essa questão dos pecados e das vozes? Porque o que eu posso concluir, vamos supor que a gente tivesse aqui agora que falar assim, mas como que eu posso identificar se eu estou ouvindo, se aquela voz é de Deus ou não? Né? Primeiro, se essa voz ela tiver pautada à luz da palavra dele. Deus ele não tem compromisso com o ser humano ou com as escolhas do ser humano. Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando Deus ele toma uma decisão, ele não vai consultar ninguém, ele consulta ele próprio, porque ele é Deus. Então, antes de tudo existir, ele já era, ele já existia, ele sempre foi. Né? Ele é o princípio e o fim, o começo e o fim. Né? Então, esse é um dado importante. O outro dado importante é que a palavra de Deus fala que a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dores. Então, assim, se tem algo que você precisa decidir e que te está trazendo dor, então você tem que colocar isso numa balança, porque pode ser, ou provavelmente, essa escolha não é uma escolha pautada por aquilo que Deus está querendo como ideal.
porque não acrescenta dores, se for uma bênção para você. Um outro ponto que eu vejo é a questão da paz. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Então, quando precisamos tomar uma decisão e a gente não tem paz para isso, então essa decisão ela realmente está fadada ao fracasso. Então, como é que a gente consegue, então, tomar decisões adequadas e pautadas para que a nossa vida seja uma vida frutífera, né, da forma como a gente sonhou, para que os nossos sonhos eles sejam verdadeiros e possíveis e realizados, né? Então, eu vejo assim que o foco disso realmente se chama entrega total e absoluta ao Eterno. E existe um preço a ser pago por isso. Fala sobre isso. Sim, é engraçado falar sobre decisões que acrescentam dores, porque quando vai falar que não acrescentam dores, eu acredito que isso seja muito também futuramente, porque às vezes tudo que a gente precisa abrir mão, aquilo vai doer no momento, mesmo que aquilo não seja essencial para nós no futuro, mas isso é a fé, é o Eterno olhar para você e falar, olha, descansa que eu sei o que eu estou fazendo. Pode até doer agora, mas lá na frente não vai doer. E esse doer, a gente está falando daí de renúncia. Exatamente. Porque, assim, às vezes, quando você fala assim, às vezes a gente não quer ouvir, a gente quer maquiar. Na verdade, esse não ouvir significa que nós podemos estar numa situação que a gente não quer sair daquela situação por as nossas próprias razões, pelos nossos próprios prazeres ou escolhas. E aí a gente sabe que não está correto aquilo. Exatamente. Mas nos custa um preço abrir mão de algumas coisas. Isso. Então, esse preço, que é a renúncia total e absoluta. Total e absoluta. É que muitas vezes não é fácil, não é? Exatamente. Principalmente quando a gente vê em relação a sonhos, né? Eu vejo muito, quando a senhora fala da filha da senhora, isso me remete muito à minha mãe e aos meus pais, né, no geral, porque eles renunciaram muita coisa pelo meu ministério. Muita coisa. Exemplo, tipo, tinha coisa que a gente não tinha condição, a mínima condição de fazer. Meu pai se sacrificava não, a gente vai conseguir fazer isso. Eu lembro até o meu primeiro CD, quando eu gravei o meu primeiro CD, a gente... Sabe aquela condição difícil que você está vivendo na sua vida? Que você olha para um lado, olha para o outro e fala, Deus, não tem saída e não vai ter como isso acontecer. Meu pai falou assim, não, a gente vai conseguir. E eu já estava quase desistindo, né? Porque eu falei, gente, não tem condição, não tem a mínima condição de isso ser feito. Você fala, às vezes, em relação à condição financeira. Condição financeira. Porque um artista, hoje, ele custa muito caro. Não, um artista hoje. Mas isso quando ele já está feito. Quando você está começando, que foi o meu caso, quando eu estava começando, meus pais não tinham a mínima condição financeira para custear uma gravação de CD, para custear qualquer coisa. Porque é muito caro mesmo. Muito caro. E, assim, eles abriram mão de muitas coisas em prol do meu ministério. Até para fazer viagens. Não, a gente abre mão disso daqui, a gente vai, sem problema. Então, eu vejo muito os meus pais na senhora, porque eu vejo o sacrifício que um pai, uma mãe faz. Né? Exatamente. Fazer escolhas. Não tem dinheiro, faz o quê? Mas pelos olhos da fé eu já vejo isso acontecendo. Exatamente. Você tem quantos irmãos, Dani? Ou Isa? Eu tenho o Daniel também, um beijo. Isso, na hora eu lembrei. Eu tenho o Daniel, um meu irmão que sempre me acompanha nas apresentações, as gravações, em tudo. Ele é um músico. Tem a Thaís também, que ela sempre me acompanha. Ou seja, eu coloquei a família inteira para trabalhar junto comigo. Então, vira um projeto de família. Virou um projeto total de família. Por isso que eu falo, é muita renúncia. A sua irmã também canta? Também, ela canta também. E ela também tem a mesma, no mesmo patamar que você, com gravadora, ou é um ministério diferente? Então, ou ela completa você, ou te ajuda em alguma coisa? Ela me completa. Na verdade, ela nunca teve esse desejo de sair assim para fora. A gente sempre começou a cantar na igreja, né? Igreja pequena, depois foi crescendo e tal. Mas o desejo dela sempre foi continuar cantando
na igreja, continuar ministrando para as pessoas de Servindo lá. ali na igreja local. Exatamente, na igreja local. Isso ela sempre gostou de fazer. Mas hoje ela me acompanha, ela completa o meu ministério, assim como meu irmão, ele completa também o meu ministério. Minha mãe, meu pai, meu cunhado, entendeu? Todo mundo. É um projeto familiar mesmo. Familiar E total. o interessante é que não tem grande ou pequeno, né? Existe, na verdade, uma engrenagem onde todos ali estão fazendo a sua parte, ou Exatamente. o seu melhor para que algo dentro do reino de Deus aconteça. Isso é muito Sim, lindo, né? sim. Quando tem esse entendimento, né? E eu sou a caçula de todos, né? Eu sou a mais nova de Olha, todos os eu acho que é irmãos. mais fácil quando é caçula. Eu queria conhecer, eu quero saber de uma irmã do meio, de uma filha Bom, do meio. Ó, eu tenho um irmão do Porque meio. caçula é mais fácil, Eu né? tenho um Todo irmão mundo do gosta meio. do caçula. Mas assim, ele é o rapaz do meio. E eu acho, isso eu tenho comigo, tá? Mãe sempre vai puxar sardinha, assim, pro filho homem, né? Pro homem, sempre. Não concordo, Eu sempre não. penso assim, gente. Sempre penso assim. A minha mãe, pelo menos. Agora, eu sou xodó do meu Essa pai, é a isso eu visão sei. do filho, né? Não- Isso eu sei. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que não é isso. Eu vou falar o que acontece com as mães aqui. Em nome da minha maternidade. Eu que sou mãe de 3 também tenho autoridade para falar. Olha só. Jesus tinha muitos discípulos. Tinha Tinha. 12, Tinha. né? Ele amava os 12, claro que amava. Igual, claro que amava. A diferença era o relacionamento que esses 12 tinham com ele. Sim. É aí que entra o grande X da questão. Por quê? Ele tinha 12, mas 3 eram mais chegados. 3, e um só deitava no peito dele, que era João. João era quem? O discípulo amado, que vinha aqui, que recostava, que falava. Eu tenho uma filha que eu chego em casa, eu tenho 3. Eu tenho um menino de 7, uma menina de 10 e um maior de 20. A minha menina, apesar de ser a única menina, devia ser a xodó, né? Não sei nem se ela já não é mesmo. Mas é muito interessante porque eu posso chegar 10 vezes em casa, 10 vezes que ela me vê, ela vem, sobe no meu pescoço, me abraça, me beija e ela parece que ela tem assim uma sensibilidade de perceber como a gente está. Então ela fala, aquele dia que você precisa ouvir, ela fala 500 vezes que ela te ama. E aí você às vezes está até cansado de tanto abraço, de tanto beijo, mas ela quer abraçar, ela quer beijar, ela quer falar que te ama, ela quer falar quero ficar aqui com você. Então, assim, não é que você prefere ela, mas ela o tempo todo busca esse lugar dentro de você, dentro do ninho. Então, assim, cada um no ninho tem o seu espaço. Né? O meu mais velho já voou, né? Já mora fora do Brasil, está passando férias agora. E a gente sente muita falta de cada um individualmente falando. O meu caçula, ele é completamente independente. Ele não gosta que faça nada. Ele gosta de fazer, entendeu? Até muito pequenininho. Ele tem só 7, mas não, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Não, isso eu já sei. Eu sei fazer. Não, mas você não quer ajuda? Não ajuda, não. Entendeu? Então, ele é uma pessoa que, por exemplo, ela tem dificuldade em relação, às vezes, a fazer amizade logo de cara. Ele conhece o prédio inteiro. Personalidade de cada um. Muito diferente, entendeu? Então, assim, em casa é o povo ligando toda hora. O Davi tá aí. E, às vezes, é uns meninos até mais velhos que ele que estão convidando ele para o clubinho dos... Eu fico impressionada. Eu falo, vai, menino. Então, assim, e quando acontece isso, por exemplo, a gente fica mais preocupado com quem é mais dependente em algumas áreas. Então, a gente sabe... O pai e a mãe identificam exatamente quem é quem, né? E é o que minha mãe sempre fala. Eu falo isso na brincadeira. Mas é o que minha mãe sempre fala, que ela conhece a personalidade de cada um. E ela sabe como tratar com cada um. Hoje eu não moro mais com os meus pais, então hoje sim, a gente é bem chegada, mesmo estando longe. Mas o meu irmão, ele sempre teve um olhar mais especial, por ele ser uma pessoa um pouquinho mais distante, sabe? Um pouquinho mais de tudo, de fazer amizade, de tudo. Então, eu acredito muito nisso, em fator personalidade mesmo. Fator personalidade. Mas, assim, o bom é que nós temos um pai celestial
incrível. E tem espaço no abraço dele, no amor dele, no carinho dele, para todos quantos Glória a desejarem Deus. se chegar, independente da hora, do espaço, do lugar onde esteja. Ele está sempre de braços abertos, dizendo: vem meu filho, vem minha filha, que eu estou aqui para você. Então, esse é o consolo do nosso coração. E ele nos ensina muito. Né? Deus, ele nos ensina muito sobre esse relacionamento, sobre o amor incondicional, sobre todas as coisas, porque o amor dele estando derramado no nosso coração, a gente vai conseguir amar de uma forma diferenciada, né? Gente, acabou o nosso tempo. Poxa Ah. vida. Tava tão bom. Tava tão bom, mas eu vou fazer assim. Isabela, fala Sim. como é que as pessoas encontram você, te seguem nas plataformas digitais. Eu vi que as suas músicas aí já estão milhões de visualização. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, Deus é bom. Amém. E já morando sozinha, tão nova? Ou já é Sim, casada? Sim, não casei ainda, mas já moro só. E é bom morar sozinha? Olha, não é. Não é. Mas a gente se Mas foi acostuma, uma né? escolha. Foi uma escolha, foi uma renúncia. Eu renunciar de morar na casa dos meus pais, né? Que é aquilo. Eita, escolha Mas sempre que eu posso, dar uma difícil, fugidinha lá. gente. Sempre quando, assim? Sempre assim. Nossa, eu tô lá às vezes de 15 em 15 dias. Às vezes E eu aí, vou, quando passo vai, uma semana. passa uma semana. Passo uma semana. Tipo assim, que sair aquilo- do ninho, mas volto. Mãe, eu preciso ir. Não vai não. Vai no próximo dia. Falei, tá bom então, mãe. Aí chega no outro... Não, já... Então é isso. Sempre tô lá. Ai, que bom, que bom. E essa síndrome do ninho vazio, como é que é? Como é que foi pra você? Para mim foi muito difícil, porque eu passei 8 anos direto no processo da Carol, de leva para o balé, leva para a escola, faz tudo, e em tempo real, né? E viaja, e tem que dançar, e participar de festival. E a minha agenda não era minha, era dela, né? Então, assim, eu era motorista, eu era mãe, eu era a patrocinadora, eu era a cozinheira. Eu era Valeu a tudo. pena? Não, 100%. Eu fiz tudo muito com amor. Mas quando ela foi, que eu deixei ela no aeroporto e eu voltei para casa, ali eu desabei, né? Porque, e agora? E no dia seguinte, 6 da manhã, eu acordava para chamá-la e não estava. Eu não tava, E meu ali Deus. foram dias assim, dias. E aí saiu esse filho aqui. E aí eu tive que... Gerou esse filho. A falta da eu tive Carol que gerou esse gerar filho. um filho. E esse filho que está me fazendo essa conexão com a Europa, né? Olha que benção. Para as pessoas te encontrarem, Célia Flores, você vai ter que voltar aqui para falar das flores, que a gente não conseguiu, né? A gente falou eu sou de florista algumas também. flores. Você é florista, então. Temos que aproveitar esses talentos. Tá Mostra aí, produção, o banner. Ah lá, esse foi o banner de esse lançamento. É um banner de lançamento. Inclusive, eu fiz o lançamento dele lá fui convidada para a Feira do Livro do Mackenzie, né? Uau. E aí eu tive muitas revelações lá, né? De bailarinos, de alunos que levaram o livro. E a mãe fez contato comigo, mandaram um print da conversa e chorando porque se identificaram. E, assim, não tem preço. Uau. Foram experiências fantásticas. E, assim, o livro vai entrar ainda na plataforma de venda, essas coisas, mas quem quiser adquirir, pode me procurar no Instagram, Célia das Flores, e mandar um oi lá, uma mensagem que eu mando pelo correio. E depois eu quero te deixar também um livro aqui que, de repente, você pode sortear no teu programa para alguém que mandar alguma mensagem. Com A melhor certeza. mensagem, aquela pessoa que mexeu com o seu coração e que precisa desse Amém. livro Vai ser para agora. algum convidado. Sempre Vou tem. escolher um Você convidado pode- bem especial que a gente Pode presentear. tá bom? entrevistar aqui, vou presentear. Muito obrigada, Célia Flores. Muito obrigada, Isabela Rios. As mídias sociais da Célia é Célia das Flores. @Célia das Flores e da Isabela Rios, Isabela Rios. Isabela com Z e Rios com Y. Isabela, um L só? Um L só. Um L só. Muito bem. Ela teve um lançamento recente também. Qual o nome da música? De volta ao teu altar. Foi essa canção que eu cantei De agora. volta ao seu Maravilhoso. altar. Eu não posso mais viver. Canta, Isabela. Longe da... Tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar.
voltar ao início de tudo. De quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia. Vamos voltar ao primeiro amor, né? Sim, sim. Quando a gente encontra ele todo dia, as nossas decisões são assertivas. Totalmente. Exatamente. Vamos encontrá-lo todos os dias. Gente, o Family Show vai ficando por aqui. Mas a gente vai voltar. E não deixa de seguir as nossas amigas entrevistadas nas mídias sociais e também nos seguir, @JuliKempers, para que você possa ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui dos nossos convidados. Segue também Programa Family Show aqui no canal tvbarueri.live. A gente vai voltar nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, na próxima quinta-feira. Um beijo para você, um beijo, Clipe Gospel, um beijo para todo mundo que acompanhou o nosso programa. Tem quadro novo chegando, não inaugurou ainda, mas fique ligado para que você possa acompanhar o nosso trabalho aqui. Beijo, beijo, tchau, tchau. Obrigada, gente. Você vai querer.